Olá, graça e paz a todos. Estamos aqui reunidos para mais uma meditação na Palavra de Deus, que Deus nos concedeu essa oportunidade e vamos então refletir hoje sobre a bondade de Deus. Deus é bom. E a leitura se encontra em Salmos, capítulo 34, versículo 8. Salmos 34, 8 nos diz: Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Deus é bom. Comentou um negociante que teve êxito neste período de pandemia, onde todos fomos impactados por várias consequências e muitos então fecharam ou tiveram grandes prejuízos econômicos em seus negócios. E eu fiquei pensando, ele julgou Deus por seu sucesso pessoal. Não sei se teria culpado o Senhor Deus se o seu negócio desse prejuízo, se desse errado, como aconteceu com muitos. Infelizmente, muitos culparam a Deus. Na verdade, Deus é bom. Porém, nós vendo os desastres, as guerras, mudanças climáticas, essa pandemia que já levou a milhares de pessoas à morte, a violência que também tem imperado, tem crescido, tem causado morte, tem causado dor e sofrimento, muitos duvidam da bondade de Deus. Se Deus é bom, por que isso está acontecendo? Por que ele permitiu isso? Onde está Deus? Muitas pessoas ignoram que os males em nada diminuem a bondade de Deus. Pois os males e todas essas coisas que nós temos enfrentado são resultados da queda do homem. Quando o ser humano pecou, toda a natureza passou a sofrer as consequências desse pecado. Então, Romanos capítulo 8, dos versos 18 a 23, vai nos falar sobre isso. Então, quando o pecado entrou no mundo, toda a criação está sendo impactada com suas consequências. Deus permanece eternamente bom. Se não fosse, deixaria de ser Deus, porque Ele é perfeitamente bom e não contém nada de maldade. Deus é luz e não há nele treva nenhuma. 1 João capítulo 1, verso 5. E a Bíblia apresenta o Deus bom. A Bíblia apresenta o bom Espírito. Jesus, o bom pastor, que deu sua vida por nós para que pertencêssemos ao seu rebanho eternamente. Então, João 10, 11, ele vai nos dizer: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. E em Isaías capítulo 45, versículo 7, Isaías 45, 7, lá nos diz: eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. E nós vemos então que Deus está nos dizendo, né, que lá no contexto ele vai estar falando que Ele é o único Deus. Ele é o Senhor, Ele é o soberano, Ele que fez todas as coisas. Somente Ele é Deus. Ele está dizendo então que cria a luz, cria as trevas, faz a paz e cria o mal. E muitas pessoas então usam este versículo e as coisas ruins que acontecem ao nosso redor para justificar que Deus criou o mal. Mas temos outras passagens que nos ajudam a entender que Deus não criou o mal no sentido moral. Porque lá em Salmos capítulo 5, versos 4 a 7, vai nos dizer: pois tu não és Deus que se agrade com a iniquidade, e contigo não subsiste o mal. Os arrogantes não permanecerão à tua vista. Aborreces a todos os que praticam a iniquidade. Tu destrói os que proferem mentira, ó Senhor. Abomina aos sanguinários e aos fraudulentos. Porém eu, pela riqueza da tua misericórdia, entrarei na tua casa e me prostrarei diante do teu santo templo no teu temor. Então Deus, Ele não criou o mal
nesse sentido moral. Deus, ele não tenta ninguém. Deus, ele é a fonte de toda boa dádiva, de todo dom perfeito, como a palavra nos diz em Tiago capítulo 1, versos 13 a 17. Então todo dom perfeito, toda boa dádiva procedem dele. E essa palavra mal, em Isaías 45, versículo 7, vem de uma palavra original que pode ter vários sentidos. Neste contexto, e em outros, onde Deus faz ou traz o mal. Então, Deus faz, a palavra quer significar, quer trazer a ideia de calamidade. Deus faz a calamidade, traz a calamidade. Deus faz a punição, Deus traz a punição. No caso, é o oposto de paz. Então, Deus criou o mal? Sim, no sentido de um Deus justo e santo se afasta do pecador e castiga-o por sua iniquidade. Mas Deus jamais criou o pecado e Deus não tenta ninguém. Deus criou o primeiro casal sem pecado, mas eles escolheram ceder à tentação de Satanás e pecaram. Sendo pecadores, geraram pecadores. Por sinal, seu primeiro filho tornou-se assassino. Todos nós somos como descendentes de Adão e Eva. Não podemos dizer que somos bons no sentido absoluto, porque todos nós nos comportamos aceitavelmente na maioria das vezes, mas quando erramos, mostramos a natureza pecaminosa. E não que o filho herde o pecado do pai. Não é este o ensinamento, não é isso que quer nos trazer o texto. O texto está dizendo que por meio do homem entrou o pecado na terra. E esse pecado passou aos outros homens, passou à humanidade. Então, todos nós pecamos. É o que vai nos dizer lá em Romanos 3, 23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, Deus considera todos como pecadores. Todos os homens estão sobre essa sentença de receber o salário do pecado. Temos que entender que a nossa natureza humana, ela é da carne. Por isso, nós temos essa constante luta, essa constante perseverança para a gente alimentar o nosso espírito. Porque quando nos entregamos a Deus, nós morremos para a carne e passamos a viver para Cristo. E se Deus é bom, então por que isso está acontecendo? Se Deus é bom, por que está permitindo isso? Consequência do pecado. Temos o livre-arbítrio. Deus não vai te impedir de errar. Deus não vai te impedir de você tomar a escolha errada. Deus não vai te impedir de você cometer um erro. Mas a sua palavra vai nos orientar o que é certo, o que é errado. A sua palavra vai nos dizer: isso agrada a Deus, isso não agrada. Isso é certo, isso é errado. Então onde está Deus? Deus está governando, Deus está nos céus, de onde também aguardamos o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Filipenses 3,20 vai dizer isso. Lá está a nossa cidadania, lá está a nossa casa que Jesus foi preparar. E nós então aguardamos o nosso Senhor e o nosso Salvador. E o que nós então precisamos fazer é o que o versículo de Salmos 34, versículo 8 nos diz. Nós temos que ver, nós temos que provar e lembrar que Deus é bom. Porque nós precisamos ver, precisamos lembrar, precisamos ver o que Deus é, o que Ele fez, o que Ele vai fazer. Nós precisamos lembrar do que nos aguarda. E lá em Salmos capítulo 136, Salmos 136, ele nos ajuda a isso. Ele nos ajuda a lembrar sobre a bondade, a lembrar sobre a misericórdia, a lembrar sobre o amor de Deus. Porque lá em Salmos 136 vai nos dizer: rendei graças ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor, Deus dos deuses, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor dos senhores, porque a sua misericórdia dura para sempre. Ao único que opera grandes maravilhas, porque a sua misericórdia dura para sempre.
Aquele com quem com entendimento fez os céus, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que estendeu a terra sobre as águas, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que fez os grandes luminares, porque a sua misericórdia dura para sempre. Fez o sol para governar o dia, porque a sua misericórdia dura para sempre. A lua, as estrelas para governarem a noite, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que feriu o Egito nos seus primogênitos, porque a sua misericórdia dura para sempre. E tirou a Israel do meio deles, porque a sua misericórdia dura para sempre. Com mão poderosa e braço forte, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que separou em duas partes o mar vermelho, porque a sua misericórdia dura para sempre. E pôs entre elas, fez passar a Israel, porque a sua misericórdia dura para sempre. Mas precipitou no mar vermelho a Faraó e o seu exército, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que conduziu o seu povo pelo deserto, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que feriu a grandes reis, porque a sua misericórdia dura para sempre. E tirou a vida a famosos reis, porque a sua misericórdia dura para sempre. A Senhor, rei dos amorreus, porque a sua misericórdia dura para sempre. A Og, rei de Baçã, porque a sua misericórdia dura para sempre. Cujas terras deu em herança, porque a sua misericórdia dura para sempre. Em herança a Israel, seu servo, porque a sua misericórdia dura para sempre. A quem se lembrou de nós em nosso abatimento, porque a sua misericórdia dura para sempre. E nos libertou dos nossos adversários, porque a sua misericórdia dura para sempre. E dá alimento a toda a carne, porque a sua misericórdia dura para sempre. Ó, tributai louvores a Deus dos céus, porque a sua misericórdia dura para sempre. Veja que maravilha, veja, nós precisamos diariamente recordarmos, lembrarmos, e é para isso que nós temos a palavra de Deus, para a gente ver o quão poderosamente Deus age no meio do seu povo. E podemos lembrar, refletir o quão Deus age poderosamente em nossas vidas. Seja em momentos ruins, seja em momentos bons, Deus continua sendo bom. As coisas ruins que passamos, as coisas ruins que acontecem, as coisas boas que passamos, as coisas boas que acontecem, não diminuem nada a bondade de Deus, porque Deus é bom na sua essência. Deus é bom eternamente. E se você já aceitou Jesus como seu Salvador, foi porque na sua bondade Deus o levou ao arrependimento. Ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Questionamento em Romanos 2, versículo 4. O Espírito o convenceu do pecado. O Espírito conduziu ao amor de Deus em Cristo Jesus, o nosso Salvador, e mudou a direção da sua vida para os caminhos da justiça. E se você ainda não aceitou Jesus como seu Senhor e seu Salvador, provai, vede a bondade, o amor e a misericórdia de Deus. Pois mesmo não merecendo, Ele nos alcançou com a sua graça. Merecemos o salário do pecado, que é a morte eterna, a separação eterna de Deus. Agora, justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixando impunes os pecados anteriormente cometidos. Romanos 3, 24 e 25. Então, mesmo não merecendo, Deus nos alcançou com seu amor. Mesmo vivendo no pecado, mesmo vivendo na nossa ignorância, Jesus morreu por mim e por você. Deus é bom. E Ele te ama. Ele nos ama. E devemos diariamente trazer na nossa memória que Deus é bom pelo que Ele é. Deus é bom pelo que Ele fez.
E Deus ele é bom pelo que ele vai fazer. Pois grandiosas coisas nos aguardam. E a sua misericórdia dura para sempre. O seu amor dura para sempre. A sua bondade dura para sempre. Diariamente Deus o convida a meditar na sua palavra. Porque lá expõe a sua bondade. Aqui expõe a sua misericórdia. Perante o Pai no céu, Jesus intercede por mim e por você, para que nós possamos sempre desfrutar da comunhão com Ele. Louve a Deus por isso. Louve a Deus porque Ele é bom. E em Romanos, capítulo 8, versículo 18, vai nos dizer: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Então, essas dificuldades que passamos, os sofrimentos que passamos, isso não se pode comparar com a glória que está reservada com o nosso Senhor. Com o nosso Senhor que virá do céu, o nosso Salvador Jesus Cristo. Nada pode se comparar. E nem que sejam pelas coisas ruins que vai acontecer com nós. Nós estamos num mundo onde impera a maldade, onde impera o pecado, onde jaz no maligno. Mas nós temos que perseverar. É aqui que nós temos que lutar. É aqui que nós temos que permanecer firmes. Porque independentemente do que acontece ou deixe de acontecer conosco, Deus é bom. E como diz no versículo 8 de Salmos 34, que bem-aventurado, felizes são os que refugiam no Senhor. Então, seja em tempo de chuva, seja em tempo de sol, refugie-se no Senhor, busque ao Senhor, fique com o Senhor. Prove diariamente que Deus é bom. Que Deus nos abençoe. Oremos. Senhor Deus, Pai soberano, grandioso Deus, Pai de amor, Pai de misericórdia, nós, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo, o seu Filho, a quem o Senhor entregou por amor a cada um de nós, a quem nos resgatou do nosso pecado, da nossa imundície, e nos trouxe para a sua luz, nos trouxe para o seu reino de amor, nos trouxe para o seu reino de paz, nos trouxe, ó Pai, para essa graça diante do Senhor. A redenção que nós temos em Jesus, nós te agradecemos, ó Pai. Muito obrigado por o Senhor ser bom, independente do que aconteça em nossas vidas, independente do que eu faço, o Senhor ama a todos nós, o Senhor ama a humanidade. Nós sabemos que o Senhor não gosta dos nossos pecados, dos nossos delitos. E por isso nós te pedimos, ó Deus, perdoe as nossas falhas. Ajude nas nossas dificuldades. Ajude, ó Pai, para que nós possamos prosseguir uma vida reta, uma vida santa diante do Senhor. Ajude-nos a nos perseverar, ó Pai. Nos dá força, nos dá fortalecimento, ó Pai, para, mesmo diante das situações extremas, nós possamos continuar olhando para o Senhor. Nós continuar com essa certeza que o apóstolo Paulo falou em Romanos, que por certo nenhuma dessas coisas há de se comparar com o que o Senhor tem reservado para nós. Abençoe o seu povo, ó Pai. Abençoe a sua igreja. Abençoe os irmãos que estão com dificuldade ou necessidade. Abençoe, ó Pai, todas as nações. Abençoe o mundo, ó Pai, nesse momento difícil. E que, mesmo diante dessas dificuldades, nós temos o prazer na Tua Palavra, nós temos o prazer e a oportunidade de estudar a Tua Palavra, de louvar ao Senhor. Glórias a Ti por isso, meu Pai. Por favor, seja conosco, nos dê uma boa semana em Tua presença, e é no nome de Jesus que oramos e agradecemos. Amém. Deus é bom, não se esqueça. Que Deus te abençoe, fique na paz.